Olá, oitavo ano. Vamos começar nossa aula agora sobre monômios, tá certo? Que é toda expressão algébrica racional inteira, onde não aparece adição e subtração entre as constantes ou variáveis, tá certo? Então, a primeira definição de monômio que eu tenho é essa, certo? Ele é inteiro e não aparece a operação de adição e subtração entre constantes e variáveis. Aí eu vou só relembrar com vocês o que é constante e variável. Monômio vem de um, tá certo? Por isso que existe um termo só. A gente fala um termo. Eu coloquei exemplos como 3x ao quadrado, 7xy e 4ab ao cubo quinto. Todos eles são monômios porque não aparece entre eles, ó, adição e subtração em nenhum caso, tá certo? Não aparece. Então, o objetivo do monômio é não aparece adição e subtração. Então, eu tenho um termo só, que é o mono. Aí eu tenho que explicar essa partezinha aqui, ó. O que é constante e o que é variável. Então, constante são os números. Então, 3 é constante. Vou colocar aqui, ó, const, certo? E x ao quadrado é a parte variável, ou seja, a letra, né? Isso aí é fácil assim da gente decorar. 7 é a constante, aqui, ó, constante. E xy é a parte variável. E nesse caso aqui, minha constante é 4/5, é a fração. Eu vou colocar aqui do lado, certo? A constante é 4/5 e a parte variável é AB elevado ao cubo. Eu tô só dando uma revisada sobre isso porque nós já vimos e sabemos já o que é constante e parte variável, tá certo? Então, só para lembrar, constante é sempre o número e parte variável são as letras acompanhadas do expoente. Eu não posso tirar os expoentes das letras de jeito nenhum. Então, existe um grau para os monômios. Então, esses mesmos monômios aqui, ó, 3x ao quadrado, 7xy e 4ab ao cubo quinto. Para saber o grau de qualquer monômio, eu tenho que olhar o expoente. Nesse caso, só existe um expoente, que é o expoente 2. Então, ele é de segundo grau, porque o expoente é 2. Desse jeito, ó. Nesse caso, x é um expoente dele e y também, o expoente dele é 1. Então, um daqui e um daqui. Quando isso acontece, quando eu tenho mais de uma variável, eu vou somar os expoentes das variáveis. Então, aqui eu vou somar 1 mais 1, que é 2. Então, ela vai ser de segundo grau, ó. Somei. No terceiro exemplo, que é esse terceiro caso aqui, eu tenho AB elevado ao cubo. Então, A, eu coloco um expoente 1 aqui, ó. Então, eu vou ter 1, o expoente de A, mais 3, que é o expoente de B. 1 mais 3 é 4, então ele é de quarto grau. Então, para eu identificar o grau do monômio, eu tenho que observar o expoente. Se vier um expoente só, o grau corresponde àquele expoente. Quando vier mais de um expoente, eu vou ter que somar, certo? Quantos expoentes aparecerem? Aí eu somo todos e digo qual é o grau. Coloquei ali semelhança entre monômios. O que é semelhança entre monômios? São aqueles monômios que possuem a mesma variável. Eles só são semelhantes se eles forem completamente iguais, do mesmo grau e a mesma letra. Isso é importante lembrar. A letra é igual, mas o grau também tem que ser igual. Então, por exemplo, ó, eu tenho x ao quadrado e 7x ao quadrado. Pronto, são semelhantes porque a letra é x, que é a minha variável, e o expoente é 2, ou seja, eles são do segundo grau, tá certo? Outro exemplo, eu tenho menos 2xy e 12xy. Pronto. São semelhantes, possuem as mesmas variáveis, x e y, e o mesmo grau. Aqui eu tenho A quinto e tenho 19A. Então, possuem a mesma variável. A variável A aqui e a variável A aqui. Então, eles são semelhantes. Só destacar aqui x, y, tá? Então, quando eles aparecem com a mesma variável, é que eles são semelhantes. Essa é a semelhança.
Então, para eu trabalhar com adição e subtração de monômios, eu vou ter que observar justamente essa parte aqui. Se as variáveis são ou não semelhantes. Agora, como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar com adição e subtração de monômios. Coloquei uma observação aqui, ó. Observar a parte variável. É muito importante na adição e subtração. Eu tenho que observar se as variáveis são semelhantes, ou seja, se é a mesma letra e tem o mesmo expoente, tá certo? A primeira observação que a gente vai fazer, a gente vai estar observando a semelhança entre a incógnita e o grau de cada monômio. Então, o primeiro caso eu coloquei 7x ao quadrado mais 12x ao quadrado. Então, eu tenho 7 mais 12. E a parte variável, ela é semelhante, ó. Então, repete x ao quadrado porque ele é semelhante. 7 mais 12 é 19. E repete x ao quadrado. 7x ao quadrado mais 12x ao quadrado é 19x ao quadrado. Nesse caso, eu tenho números negativos, ó. Percebam que aqui eu tenho parêntese e ele tem que ser eliminado. Quando aparece em qualquer expressão numérica ou algébrica ou parêntese, ele é obrigatório ser resolvido primeiro. Então, eu vou repetir menos 3xy. E aqui é feito o jogo de sinal, ó. Menos por menos é mais. E repete 8xy. Eu tenho a mesma parte variável, xy e xy. Então, eu vou resolver os números que são as minhas constantes. Eu tenho menos 3 mais 8. Repete xy, ó. Vou colocar aqui abaixo, tá certo? Menos 3 mais 8. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto é 8, então ele é positivo. Menos 3 com mais 8 vai ser 5, então 5xy. Pronto, tá aqui o resultado da segunda. A terceira eu tenho AB mais 3AB menos 12AB. Então, aqui eu sei que existe um termo, ó. Existe um AB. Então, eu tenho 1 mais 3 menos 12. AB, não é isso? AB. 1 mais 3 é 4. E 4 menos 12? 4 menos 12 menos 8. Maior valor absoluto é 12, não é isso? Então, eu tenho menos 8AB. Pronto. Terceiro exemplo. Primeiro, segundo e terceiro. Quarto exemplo. Calcular o perímetro de um triângulo equilátero cujo lado mede 2,5x centímetro. Eu tenho que lembrar a definição de triângulos. Triângulo equilátero, equi, quer dizer iguais, láteros são lados, né? A gente lembra disso. Então, ele está dizendo, se equi são iguais, láteros são lados. Então, é aquele triângulo que tem 3 lados iguais, tá certo? Então, cada lado desse triângulo mede 2,5 centímetros. 2,5x, 2,5x e 2,5x centímetro. E para lembrar agora o que é perímetro. Perímetro é a soma da medida de todos os lados de qualquer figura geométrica. Então, aqui eu vou ter que somar os 3 lados, ó. Então, perímetro P vai ser igual a 2,5x mais 2,5x mais 2,5x. Desse jeito, ó. Perímetro é igual 2,5 mais 2,5 vai ser 5, não é isso? 5 com 2,5 é 7,5 x centímetro. Esse é o valor procurado. Meu perímetro vai ser 7,5x. Muito fácil. Agora, a observação mais uma vez. Eu tenho que observar a parte variável. Não esqueçam disso. Eu tenho que olhar se eles são semelhantes ou não. Olá, oitavo ano. Continuando agora nossas operações com monômios, tá certo? A gente viu adição e subtração, agora nós vamos ver multiplicação e divisão de monômios. Eu coloquei um lembrete aqui sobre as propriedades da potência, que serão usadas nesses casos também. Na propriedade da potência da multiplicação de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes.
Quando é divisão de potência de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Isso só acontece quando as bases são iguais, tanto na multiplicação como na divisão. Somos expoentes ou subtrai. Então, vamos começar aqui. O primeiro caso, ó. Eu coloquei menos 2a ao quadrado vezes 3a. Se é multiplicação, as bases são iguais, a base é a. Então, eu vou ter que somar os expoentes. Mas primeiro eu tenho que calcular. Fazendo o jogo de sinal, menos por mais é menos. 2 vezes 3 é 6. E repete a base A, ó, elas são iguais. Somam-se os expoentes. Aqui ele é de segundo grau e aqui ele é de primeiro grau. 2 mais 1 é 3. Então, eu tenho menos 6a elevado ao cubo. No segundo caso, eu tenho 5 vezes 7, que é 35. Aí, percebam que aqui eu tenho x e y, mas aqui eu só tenho y ao quadrado. Então, eu vou repetir x e y, porque são as duas variáveis que eu tenho. Esse y é de primeiro grau e esse é de segundo grau. E 1 mais 2 é 3. Então, eu tenho 35 xy elevado ao cubo. No terceiro caso, eu vou ter uma divisão. Eu tenho 14 dividido para 2, que é 7. As variáveis são a, b. Então, repete a, b e subtrai os expoentes. Então, aqui de a eu tenho o expoente 4, ele é de quarto grau, e aqui ele é de primeiro grau. Então, diz que subtrai os expoentes. 4 menos 1 é 3. Subtrair, ó. Tá aqui. E b, segundo grau e 1 grau. 2 menos 1 fica 1. É necessário colocar esse 1? Não, só se você quiser, tá certo? Aqui, como eu tô explicando, eu vou colocar e vou deixar ele aqui. Quarto caso, perdão. Eu tenho 36 dividido para 9, que é 4. E eu tenho a elevada à sétima e a elevada à sétima potência, porque ele é de sétimo grau. Então, repete a. Subtrai os expoentes. 7 menos 7 é 0. Então, 4a elevado a 0. Mas existe uma propriedade lá na potenciação que nós aprendemos, que qualquer base elevada ao expoente 0, o resultado é 1. Não foi isso que nós aprendemos? Então, aqui eu tenho, ó, 4 vezes a elevado a 0, que é 1. E 4 vezes 1 é 4. Pronto. Terminei. Quinto caso. Calcular a área de um retângulo que tem lado medido 8x. Então, vamos lá, né? Retângulo. Então, o lado dele, que seria a base, ele mede 8x. E ele diz que a altura tá medindo 5y. Então, tá aqui, ó. Vamos lembrar aquela história da fórmula da área. A área do retângulo. A forma da área é a base vezes a altura. Então, a área é igual. A minha base é 8x, a altura é 5y. Então, eu vou ter 8x vezes 5y igual. 8 vezes 5 é 40. Então, eu tenho 40xy. Então, em alguns casos, nós tivemos que usar a propriedade da potenciação. Vocês perceberam isso, né? Se for multiplicação e as bases forem iguais, eu vou ter que somar os expoentes. Se for divisão e as bases forem iguais, eu vou subtrair os expoentes. Então, prestem atenção nesses detalhes. Aqui também relembramos que é um caso especial, quando qualquer base e o expoente é 0. Certo? Então, essa propriedade é muito importante na potenciação e ela é usada várias vezes, viu?